Então, veja só. O ponto que eu quero chegar é, onde é que a gente está errando? O que é que a gente pode melhorar? Até onde a gente vai cometendo os mesmos erros que nós cometemos em semestres anteriores? Porque existe uma teoria, né, que é o que a gente chama de teoria do queijo suíço. Alguém já ouviu falar? Teoria do queijo suíço é uma teoria que a gente usa muito, por exemplo, para aviação, para operações aéreas, mas serve para tudo na nossa vida. Um acidente aéreo, um acidente urbano, ou qualquer erro só acontece por causa de uma sequência de erros. Já viram um queijo suíço? Ele é todo furadinho, né? Então, quando todos aqueles furinhos, eles ficam alinhados de frente um para o outro, ou seja, quando acontece um erro em uma situação, um erro na outra, um erro na outra, um erro na outra, o que vai acontecer? Vai ser o acidente. Aqui é uma maneira semelhante. Quando a gente não estuda como deveria, quando a gente desconcentra muito na hora da aula, quando a gente busca coisas paralelas que não devem ser buscadas durante a tua preparação, não tem jeito. Não vai dar certo. E a aprovação é justamente o oposto disso. É culminar em uma sequência de acertos. É a gente conseguir se concentrar, é a gente conseguir se empenhar, é a gente conseguir fazer a diferença mesmo diante de adversidade. É aí onde a gente vai conseguir êxito. E novamente eu te falo, muito cuidado no que a gente vai escolher. Novamente, a medicina que hoje vocês escolhem, ela tem que ser escolhida a dedo. Primeiro de tudo, Yarlen, eu quero fazer medicina por dinheiro. Não faça. Você está no curso errado. Você está completamente no curso errado. Se você busca medicina para enricar, porque se você colocar o dinheiro que todos os meses seu pai colocaria numa bolsa de valores para investir seu dinheiro com responsabilidade, você se tornaria rico antes dos 30. Falando de salário. E aí, além do mais, eu não estou levando nem em consideração você ter que acordar todo santo dia para fazer uma coisa que você não gosta, só pelo dinheiro. Não vale a pena. Não vai te motivar. Muito pelo contrário. Você vai começar a degringolar. Você não vai voar na profissão. Você não vai fazer aquilo com amor. E eu não falo que você tem que fazer as coisas exclusivamente por amor. O que eu digo é que você não deve fazer exclusivamente por grana. Entende a diferença? Quando a gente faz alguma coisa com amor, o dinheiro ele vem por consequência. É natural. Seja o que for. Não tem aquele velho ditado, professor ganha ruim? Vocês conhecem diversos professores que ganham bem. Seja onde for. Seja em universidade federal, seja em uma boa escola particular, seja em um curso pré-vestibular. A realidade, às vezes, sim, a rede pública é um salário naturalmente mais ruim quando a gente olha alguns outros parâmetros. Mas existem professores que ganham muito bem. Ganham muito melhores do que médicos. Se a gente pega um matemático que faz as coisas por amor, ele se torna um pesquisador através do CNPq ou através de uma universidade federal, também com muito êxito. Meu irmão, por exemplo, é físico, pesquisador CNPq. Tem 2 PhDs. Se tornou doutor aos 26 anos de idade. Meu irmão é um ponto fora da curva. Mas ele estuda muito para isso todos os dias. A mesma coisa vai servir para o engenheiro, para o advogado, vai servir para quem faz marketing, vai servir para quem faz economia, vai servir para qualquer outra área. O bom desenvolvimento de um profissional e o estudo excessivo não tem outro jeito de dar errado. Você vai ter uma boa condição de vida. E é justo que você pense em ganhar bem. Tem que ganhar bem mesmo. Tem que pensar
em qualidade de vida mesmo. Mas se você faz medicina, ou então se você escolhe medicina único e exclusivamente por dinheiro, não vá. Não vá porque o mercado não é o mesmo de 10 anos atrás. Não vá porque o mercado não é o mesmo de 20 anos atrás. Não vá. O mercado hoje já existem médicos desempregados. Não falo em capital, não estou falando João Pessoa, não estou falando Campina Grande, não estou falando Fortaleza, estou falando Cajazeiras. Já existem médicos em Cajazeiras que não têm contratação, porque tem demais. Assim como tive alunos tão brilhantes, mas tão brilhantes, que terminaram agora a faculdade esse ano e já estão empregados. Os bons serviços que a cidade oferece. Por quê? Porque o estudo e a dedicação e o amor pelo que se faz compensa. Compensa, vale a pena. Nas reuniões aí que eu estive esses dias, às vezes a gente até escuta, não, política permite às vezes uma contratação ou outra, mas a permanência no serviço é o merecimento e o bom desempenho de um profissional. E isso é a maior verdade absoluta. A gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer porque gosta de fazer. E é isso que eu espero de cada um de vocês. Que a decisão que hoje vocês tomam em seguir a faculdade que vocês almejam, em seguir o curso que vocês querem, não seja uma decisão 100% respaldada no financeiro. Muito pelo contrário, seja muito mais respaldada na profissão, em querer ajudar o próximo, em querer fazer a diferença na vida de alguém. E para a medicina, existe até um vídeo aí no Instagram que ele é muito real. Se você não gosta de contato com o paciente, faz patologia que só vai ver lâmina. Se tu quer falar só de pele, faz dermato. Se tu gosta de cirurgia e o paciente deitado no bloco, faz cirurgia. Se tu não gosta muito de conversa, gosta da ação mesmo, faz medicina de emergência. Medicina tem para tudo. Mas para aquela área que você escolher, você tem que fazer porque você ama. Então faça porque vocês amam. E começar essa escolha, vale a pena vocês considerarem boas faculdades. Novamente, eu repito aquilo que eu disse no início do ano. Não aceitem para vocês qualquer coisa. Não aceitem para vocês cursos que chamam todos. Não vai valer a pena. Eu te garanto, não vai valer a pena. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. Pagar 14 mil reais em uma mensalidade não se paga. Eu já te adianto, não se paga. Sejam racionais. Santa Maria, 8.400. Uma das melhores opções que vocês têm no Nordeste. Vale muito a pena arriscar nela. Vale muito a pena arriscar nela. Por quê? Porque ela te dá uma condição financeira de quando você terminar a faculdade, você lucrar. Não é isso que você também precisa? Lembra? É por amor. Mas o real é importante demais. Não estou contestando isso. Você terminar a sua faculdadezinha e trabalhar, você ter seu carrinho, comprar suas roupinhas, poder fornecer uma viagem para sua mãe, para seu pai, para seu esposo, para seu filho, para quem quer que seja, é direito seu. É justo. Então entende que essa decisão começa pesando agora. Então a decisão da faculdade de vocês é agora. Escolher para onde você vai é agora. Escolher uma boa faculdade é agora. Tem que ser pensado agora. Não aceitem qualquer coisa. Só o que temos, infelizmente, hoje são faculdades ruins. Faculdades que não merecem vocês. Não vão. Se esforcem, batalhem mais um pouquinho para vocês estarem no local que vocês planejam estar. Seja na particular, seja na pública, mas batalhem para vocês estarem onde vocês querem estar. Essa é a primeira boa e certa decisão que vocês têm que tomar.
tá? Então, levem muito isso em consideração. E segundo, e não menos importante, novamente, façam aquilo porque vocês amam fazer. Terceiro, saiba o que é que está sendo feito de errado que vocês fizeram no semestre anterior, para vocês corrigirem para o semestre de agora. Vocês precisam ter essa noção. Vocês precisam ter esse entendimento. E a partir daí é que a gente vai conseguir lograr êxito na nossa aprovação. Tá bom? Então, que essa frase de hoje ecoe todos os dias daqui para frente até você chegar no dia da sua prova. Para quando a gente se unir lá naquela roda para eu te entregar novamente para o vestibular, você tenha consciência tranquila, você esteja em paz com você mesmo, você saiba que você está ali para ser aprovado. E que ninguém vai ser capaz de tirar a tua vaga. Novamente, a concorrência, pessoal, está aumentando ou diminuindo cada dia? Diminuindo. Vocês viram a última Santa Maria ou não viram? Muita gente ou pouca gente? Pouca gente. Quem foi para a FIP aqui? Levante a mão. Alguém foi? Ninguém foi para a FIP? Quem foi para a FIP viu algo inédito. Nem na FIP foi a prova. 3, 4 por uma vaga. Santa Maria deu quanto por uma vaga? Acho que deu 6. Hoje, vocês estão concorrendo com vocês mesmos. Concorrendo com vocês mesmos. Quando você foi fazer o vestibular da Santa Maria, era só mais médio ou não era? Só tinha a gente. Só aprovou a gente, basicamente. Quantos aprovados a gente teve? Os 30, eu acho. Na primeira chamada, 22. De 30. Porra, não sobrou ninguém. Todo mundo foi nosso. E todo mundo do semestre que vem serão vocês. Hoje a concorrência é vocês com vocês mesmos. Acabou-se. Então, entende que a responsabilidade não está no teu coleguinha, no teu concorrente, não está nele. A responsabilidade está em você. A responsabilidade desse estudo, desse compromisso, é único e exclusivamente sua. Não tem mais para onde correr. Antigamente, eu falo no meu tempo, quando eu estava prestando vestibular, 2015, 9 anos atrás. Maluco. Era 2 salas dessa, que tinha pelo menos uns 350 em sala. Lá no Ceará, a cabeça do pessoal é um pouco mais avantajada que o normal, sabe? Eu ainda sou uma exceçãozinha, minha cabeça não é tão grande assim. Mas a cabeça dos cearenses é meio grande. Porra, você via, olhava pro lado aqui, tinha 350 pessoas com um coco desse tamanho, respondendo tudo. Tudo. Sabe assim? Pergunta assim, não sei o que, não sei o que. Blá, blá, blá. Eu falo, meu Deus do céu. E eu lembro que eu entrei em 2014, na verdade, ou seja, 10 anos atrás, exatamente nesse período. Junho, foi julho mesmo, foi julho para agosto. E eu lembro que eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu, no ensino médio, já tendo sido aprovado em Olimpíada Brasileira de Biologia, tirando nota em Biologia 910, 910, 910, eu me considerava o quê? O bambam da Biologia. A Biologia tá manjada. Lá vou eu, para aula no cursinho. 350 cabeção lá. E o professor, Vanilton Matias, eu lembro. O meu pai da biologia. Falava e eu... Que diabo é isso que esse homem tá falando? Aí fui assistir outra aula, não de Vanilton, mas de Ivanildo no Evolução. Ele foi falar sobre fotossíntese. Minha Nossa Senhora. Quando ele começou com um tal de um NADPH, de uns fotossistemas lá,
ferridoxina. Eu disse, meu Deus do céu, o que diabo é que esse homem está falando? E o pior, um monte de aluno respondendo. Eu disse, caraca, maluco, que é isso? Não sei de nada. Fui fazer FMJ no final de 2014. FMJ era a Santa Maria de vocês lá para o Juazeiro do Norte. E lá, duas questões abertas de biologia, duas questões abertas de química. As fechadas, a gente ficava super tranquilo. Fazia qualquer coisa nas fechadas, o que importava mesmo era as abertas, que valia mais. E aí eu lembro que no vestibular da FMJ de 2014, na verdade 2015.1, ou seja, fiz no final de 2014, qual foi o resultado de Arlenzinho? Desclassificado. Zerei química. Não acertei uma conta. Biologia, 4. Acertei uma questão só. Redação, 5. Porra, Yalen, que merda, hein? Que merda. 2015.2. 6 meses de cursinho. Concorrência da FMJ, 60 para uma vaga, mais ou menos. Ou seja, uma concorrência bem expressiva. E é detalhe, eram 50 vagas. Não era 30, não, eram 50. E ainda dava isso tudo. Fui fazer FMJ. Eu lembro que a gente treinava, naquele tempo, as questões de química, com cálculo, obviamente, à mão, porque não podia usar calculadora. Ela cobrou uma questão que muitos alunos no tempo botaram essa resposta aqui. Foi que a FMJ fez? Errado. A resposta certa é 6,022 vezes 10 a 22. Ou seja, a gente tinha que calcular com quantas casas decimal? 4. Prepara ou não prepara bons alunos? O nível é mais alto? Então, meu filho, ou você estudava ou estudava. Não tem meio termo. Não tem. E sabe o que era que mais me intrigava? Desses 350, tinha pelo menos uns 40 que tinha 6 anos de cursinho. Respondendo tudo. E eu dizia, minha Nossa Senhora, esse homem que responde tudo não está passando, avalie eu que não estou respondendo nada. Bate um negócio meio desesperador, entendeu? E você fica parecendo cavalo de vaquejada. Mas, cada briga é individual. Eu não posso pensar no outro. E eu botava na minha cabeça o seguinte, meu amigo, se eu fizer 10 de biologia, 10 de química, tirar um 7 na redação, não tem quem tire a minha aprovação. E é de responsabilidade de quem fazer essa nota? Minha ou do colega? Minha. Não depende dele. E como é que eu consigo tirar essa nota? Estudando. Fazendo o meu melhor. Me dedicando. É assim que eu vou conseguir fazer. Limpo, seco e sacudido. E aí eu lembro que quando eu fui para 2015-22, ou 2015.2, eu melhorei um pouquinho. Em química eu fiz 7. Na redação, tirei 7. Em biologia, minha expectativa era tirar 10, pelo que a gente tinha corrigido pelo gabarito pré-eliminar. Quanto foi que a FMJ me deu de nota? 5. Ah, Arlen, por quê? Porque ela é safada. Eu lembro que tinha uma questão perguntando sobre como era a filtração
qual era a função dos cílios no epitélio respiratório. E eu tinha colocado que auxiliava no processo de filtração e movimentação de secreção. O foi que eles consideraram da minha questão? Errada, porque eu não usei o termo varrer, que era um termo-chave. Então não precisava de muito para eles tirarem nota. E com 5 eu era aprovado? De forma alguma. Fui aprovado? Melhorei? Melhorei. Mas ainda faltava. Eu lembro que nesse dia que eu recebi essa nota, eu fiquei completamente desmotivado. A gente estava em plena aulas de novo. Era 2015, transição aí para 2015.2, né? Ainda era junho. E o governo Dilma já tinha anunciado que não teria fiéis, sendo que eu fazia essencialmente turma medicina para estudar só biologia, química, biologia, química, biologia, química, biologia, química. Sabia alguma coisa de matemática? Não. Muito pouco meu conhecimento em matemática era. Quando eu fazia o simulado Enem, eu acertava 15 questões, 14 questões, 16 questões de 45. Vai dar para passar em algum canto com 15 questões de 16 de matemática? Não. Dá para passar em frente ao busão, olhando para a faculdade e indo para o cursinho de novo. Porra, tô mal. Precisava urgentemente melhorar. Só que antes eu estava só na turma média. Quando eu fui e vi essa realidade, o que é que eu tive que fazer? Que nem o Chaves, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com o osso ruído e o rabo entre as patas, voltar para a turma Enem. Voltei então para a turma Enem, para estudar tudo do zero de novo, de biologia, de português, matemática, filosofia, geografia, história, saber o que diabo é uma primavera, um verão, um solstício, um equinócio. Tu acha que eu estudava isso? Claro que não. Eu tinha que focar. Sabe qual tinha sido minha nota no Enem? 605 em 2014. Dá para passar em medicina? Eu tinha cotas? Também não. Tinha nada, meu filho. Eu tinha um sonho e a coragem. Fui pelejando. E a coisa que mais me ajudou, sabe o que que foi? Ficar perto de gente que é boa. Me colar nos bons. E esquecer gente que é ruim. Às vezes a pessoa não é ruim. Acabou a reunião. Às vezes a pessoa não é ruim, não é porque ela é ruim por natureza, não é por isso. Mas no ambiente que ela tá, ela não estuda, ela não se esforça, ela te atrai só para conversar besteira, ela não te motiva. Isso é um problema aqui dentro dos grandes, porque é preciso muita maturidade para a gente poder diferenciar as coisas, diferenciar a vida lá fora da vida aqui dentro. Você tem que saber diferenciar isso. Lembra, aqui está sendo você por você. Aí na sua casa, pessoal do online, é você por você mesmo. E você tem que saber e entender essa responsabilidade agora. E aí eu me apreguei, junto com um amigo meu, cabeça desse tamanho. Fake sua peste. Mas extremamente inteligente, bem compromissado. 5 anos de cursinho. E eu lembro que eu queria, às vezes, ir para casa, num sábado à tarde, dar uma descansada, fazer alguma coisa, jogar meu videogame, tá lá, às vezes, andar de bicicleta, tá com meus amigos, fazer qualquer coisa. E ele falava, ei, Arno, fazer um simulado aí, 2 horas da tarde, 45 questões de matemática para a gente fazer em 1 hora e 50. Eu disse, 1 hora e 50 só? Mas não dá tempo, não. Ele dá. Para ele dava. Para mim, não.
E além, tu não terminava esse simulado? Não terminava não, não dava tempo, o asilado terminava em 1h40, e eu lá. Mas eu estava tentando, eu estava pelejando, eu estava querendo melhorar. E meu filho, quando alguma coisa a gente almeja, a gente quer, a gente tem disciplina, o sucesso vem. A aprovação vem. Eu ia todo dia, ou de ônibus ou de trem para o cursinho. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 2 horas no final do dia. Faz diferença de estudo? Faz. Como era que eu fazia? Eu aprendi a andar nas ambulâncias, eu acho que lá no Via Metro, no Juazeiro, entendeu? Porque não tem aqueles ferros, né? Ficava em pé aqui, o ônibus movendo aqui, eu estudando. Hoje eu não enjoo nas ambulâncias, não. Tem um monte de interno que entra dentro das ambulâncias, vomita. Um ambiente fechado, o cabo andando de lado, andando de costas, que a cadeira vira para um lado, vira para o outro. Os internos terminam a ocorrência, eu tenho que atender o paciente e o interno, né? Um vomitando e o outro também. Eu aprendi a andar de ambulância lá. E em pé aqui, ó, o livrinho lendo aqui, a ambulância, o ônibus balançando e o cabo aqui. Aprendi assim. Revisava o assunto todinho da aula anterior. Todo. Nessas 2 horas que eu tinha ao longo do dia. Tinha como dar errado? Não tinha. Não tinha. Só podia dar certo. E deu. Quando foi em 2016.1, era totalmente no Enem. Totalmente. Eu sabia que eu não ia ser espetacular. Eu sabia que eu não ia conseguir tão bem, porque eu estava saindo dessa nota e dessa base. O que eu tentaria alcançar era uma nota suficiente para conseguir o FIES dentro da faculdade particular que eu passasse. Essa era meu plano. Porque antes, o plano na formação que o governo fez era o FIES vai ser utilizado como critério a nota do Enem para aqueles que forem aprovados nas universidades particulares como classificatório. Então, qual é o plano? Tentar tirar uma nota melhorzinha no Enem, melhor que isso aqui, e passar na faculdade particular. Que aí eu tento conseguir o FIES lá dentro. Ou se Deus me agraciar muito, mas eu achava muito difícil pelo meu conhecimento, conseguir uma boa nota do Enem a ponto de passar na federal, que eu sabia que não ia conseguir ainda no momento. Resultado, eu saí disso aqui para isso aqui. Foi uma melhora muito expressiva. Insuficiente para passar em medicina, mas na época suficiente para passar em todo e qualquer outro curso. Passei em engenharia civil na federal, passei em direito na federal, passei em odontologia na federal, passei em física, passei em matemática, passei em sistema de informação, passava em tudo, menos medicina. Porque eu sabia que aqui eu tinha que crescer ainda. Mas resolvi fazer Santa Maria. E quando eu resolvi fazer Santa Maria, que eu nunca fazia, na verdade eu fiz aqui, qual foi meu resultado na Santa Maria? Aqui foi esse. E deixa eu te dizer, eu não estava na raba não, tá? Eu fiquei na metade. Ou seja, tinha 1.500 pessoas, 1.600 pessoas fazendo Santa Maria. Foi minha colocação. Eu fiquei em 728. Tinha 1.500, 1.600 pessoas fazendo FSM. Ai, era difícil. Quantos alunos fizeram Santa Maria agora? Quanto? 210. Eu fiquei em 728. Sabe quanto foi que eu fiquei na Facisa? 1.024. De 3.000. Outra realidade. E aí eu resolvi fazer Facisa de novo.
Melhorei, mas não foi suficiente. Fiquei em 330. Para quem não estudava em Campina Grande, isso aqui, meu filho, era vitória. Porque Facis era a mais difícil que tinha e a gente não estudava direcionado. Santa Maria, 24º. Nota em que classificação? 24º. Sabe quanto foi minha nota? 778,5. Quem passou em 30º, passou com quanto? 480, eu acho, 470. 34º, 778,5. 43 para uma vaga. Era outra preparação. É por isso que eu falo para vocês, estudem. Essa preparação em um nível alto começa daqui. E vocês têm todo o aparato possível para isso. Sabe por quê? Porque essa aula que vocês vão receber, que vocês já tiveram, era meu guia de estudo. Sabe como foi que eu montei essa aula? Eu abri meu caderninho que eu fazia minhas anotações e fui montando. Na verdade, eu ia dando essa aula, depois a aula foi montada e eu vim, joguei ela em material de slide. É por isso que tem coisa que foi 100% autoral minha, que eu desenvolvi na época do cursinho, outras coisas que eu desenvolvi aqui, e tem coisas que eu uso que ainda é de Vanilton. Então, o mesmo material que eu tive para passar, vocês estão tendo acesso. A mesma preparação, os mesmos detalhes, as mesmas minúcias. Talvez até mais para algumas coisas. Então, gente, quando eu passei, eu lembro que faltou sangue nas pernas. E o Enem veio pouco depois, com essa nota bem aí, que para mim foi de muito bom grado. Eu lembro que eu pedi para minha mãe para tentar para federal, porque eu sabia que eu ia conseguir, que eu estava no pique. Eu já sabia qual era o caminho para melhorar para o Enem. Eu resolvia 100 questões por dia, 120. E aí, eu lembro dela disse, não, meu filho, vá. Se ela for com medo, eu não passo. Mas, minha mãe fez uma escolha muito certa em querer que eu fosse logo. Mãe nunca erra, né? E aí, eu lembro que eu fui. E dentre os meus colegas de sala, eu estava em quarto colocado de 12 bolsas para receber o FIES. Eu passei dia 12 de dezembro de 2015. Dia 16 de dezembro de 2015, o governo Dilma lança uma nova portaria, informando que mesmo que o aluno não tivesse prestado vestibular nas particulares, ele poderia usar a nota do Enem para elas. Eu durmo em quarto lugar, acordo em 36º. Eu sei, meu filho, foi triste também. Até ele se comoveu. E Arlen, e aí? E aí, meu filho? Que é onde a família da gente dá um jeito que você nem sabe. Meu irmão vendeu o carro, eu vim da aula, ganhava R$ 400 aqui, mas servia para ajudar no meu aluguel, entendeu? Joguei minha nota para odonto na Santa Maria, passei em primeiro lugar. 6 meses, cursando odonto e medicina ao mesmo tempo, para conseguir o FIES. Deu certo. Foi fácil? Porra. Cada um sabe a cruz que carrega. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. E não estou aqui para a gente comparar qual cruz é mais pesada.
O ponto que eu quero chegar é, não vai ser fácil. Não é para ser fácil. Se fosse fácil, tu acha que eu valorizava? Tu acha que eu ia dar a devida importância para a minha profissão? Cansa, desgasta. Às vezes a profissão é muito cruel com a gente. Mas se não for pelo amor pela profissão, também não vai não. A gente tem que sentir amor pelo que a gente faz. Mesmo que às vezes a gente não ganhe o que a gente esperaria ganhar, mesmo que a gente não tenha o desempenho que a gente gostaria de tirar, a gente tem que ir. E vocês têm que ir também. Então, novamente, façam e escolham medicina porque vocês amam. Porque vocês amam pessoas. Porque vocês querem fazer essa diferença. E eu garanto a vocês que fazendo aquilo que vocês amam, vocês não vão ter que trabalhar nenhum dia da vida de vocês. Nenhum. Vai ser a famosa diversão remunerada. E aí vocês vão sentir muito prazer em fazer o que vocês estão fazendo. Tu acha que eu não ia estar ganhando mais dinheiro se eu abrisse um consultório e estivesse fazendo procedimentos estéticos? Claro que ia. Mas o que é que eu gosto? De ambulância, de helicóptero, de operações aéreas, operações aquáticas, busca e salvamento, resgate. Aí, Arlen, isso dá dinheiro? Não. Mas eu sou idiota o suficiente para fazer aquilo que eu amo, entendeu? Façam. Vocês não vão se arrepender. Amém? Vamos embora, sim ou não? Agora, bora lá. Algumas coisas eu vou passar sem nem falar sobre. Outras eu vou com mais calma. Erlen, qual assunto, por exemplo, tu vai passar sem nem falar sobre? Por exemplo, dentro disso aqui, dentro de embriologia, nós não falaremos mais sobre tipos de segmentação. Por quê? Porque tem pelo menos 5 anos que não cai. Ah, Arlen, pode cair seu tema da redação? Pode, entendeu? Mas, gente, na verdade faz um pouco mais de 5 anos. Quando faz mais de 5 anos que um assunto não cai, eu tiro ele do assunto. Nem no Enem, segmentação ou clivagem está caindo mais. Nem para usar como desculpa, não, isso aqui caiu no Enem. Não, nem lá. Embriologia para o Enem, fraquíssimo. Se você for selecionar questões de embriologia para o Enem, você vai achar? Vai, 2014. 10 anos já que não está aparecendo. Apareceu de gêmeos, se eu não me engano foi lá. Se eu não estou enganado. Acho que caiu uma questão de gêmeos. Caiu? Caiu, não caiu? Caiu uma questão de gêmeos, se eu não me engano. Mas ainda foi essas questões lotadas, voltadas para a embriologia mesmo, não. Tá? Não tem água, ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender quando a gente conversa em embriologia é como se dá o início da nossa formação das nossas células. Presta bem atenção e olha bem para cá. Você sabe que a gente consiga formar um determinado tipo de ser vivo, a gente precisa que o gameta masculino encontre o gameta feminino e esse gameta feminino ele seja capaz, então, de fecundar o gameta masculino, gerando, então, o nosso zigoto ou célula ovo. No nosso corpo, isso não é diferente. Para que a gente consiga originar um novo ser humaninho, eu preciso que esse gameta masculino, chamado de espermatozoide, ele consiga se encontrar com o óvulo e esses caras, juntos, consigam realizar o que nós entendemos como fecundação. A fecundação, então, é capaz de me gerar um indivíduo
chamado de zigoto ou célula ovo. Só que olha que interessante. Para que eu consiga formar inicialmente o meu espermatozoide, é necessário que eu passe por um processo de formação desse espermatozoide. Para que eu consiga e chegue, a mulher consiga formar o óvulo, é preciso que ela passe por um processo para a formação dessa célula, para a formação desse óvulo. E para isso a gente tem que respeitar etapas. O processo em que eu vou formar coisas dentro da biologia, eu sempre vou trazer o termo gênese. Posso te dar um exemplo? Se eu quiser formar uma moléculazinha chamada de glicogênio, como é o nome da molécula? Glicogênio, eu preciso eu preciso passar por um processo chamado de glicogênese, a formação, o início da formação do meu glicogênio. A formação de glicose em glicogênio, eu chamo de glicogênese. Ora, mas se eu não falo de glicogênio, mas o assunto é formar gametas, eu posso usar o mesmo princípio. E, Arlen, eu quero formar gametas, então eu vou fazer um processo chamado de gametogênese. Arlen, mas eu quero ser mais específico. Eu quero dizer que eu vou me tratar especificamente sobre a formação do espermatozoide. Então, o nome do processo é espermatogênese. E, Arlen, se fosse formação do óvulo, óvulo, então, toda vida que você encontrar esse termo gênese dentro da biologia, associe isso a início e formação. Ok? Perfeito até aqui? Maravilha. Agora vem para cá. Se tu olha bem para cá, para o meu processo, então, que você já sabe o que é que significa, que é a espermatogênese, a gente entende que essa célula, ela já não começa assim. Ela precisa passar por todo um processo, que nós vamos entender agora, até ela chegar no tamanho e na forma que ela quer. Então, tudo isso nós vamos partir a partir de uma célulazinha chamada de célula germinativa. Repita comigo como é o nome da célula. A célula germinativa, eu vou te perguntar e você vai me responder. Você acha que ela é N ou 2N, gente? N ou 2N? Olha como é fácil. O que é esse negócio que eu possa marcar? Se uma célula de fato ela é N ou 2N, é como se ele estivesse se referindo ao material genético dela. Por exemplo, se eu tenho um espermatozoide N e eu tenho um óvulo N, é porque eu, teoricamente, tenho aqui o material genético isolado do papai e o material genético da mamãe, ok? Os dois se encontram e formam um zigoto ou célula-ovo 2N. Ou seja, com material genético parte do pai, parte da mãe. Só que entenda o seguinte, quando a gente evidencia todo esse processo, eu já estou te adiantando um negócio. Essa célula ela vai entrar em um processo que a gente vai entender mais para frente, que a gente dá o nome de divisão celular. Como é o nome? Divisão o quê? A divisão celular, ela passa por algumas fases que nós vamos entender. E uma das fases que ela passa é a fase de duplicação do DNA. É por isso que a gente vai encontrar no início do processo uma célula o quê, pessoal? 2N. Célula o quê? 2N. Fácil ou difícil até aqui? Então me ajude. Só quem for o quê? Só quem for passar vai me dizer o seguinte: tudo começa a partir de uma célula chamada de célula o quê? Germinativa. Célula o quê? A célula germinativa. N ou 2N? N ou 2N? 2N. Ela vai passar por um processo de mitose. Um processo de quê, pessoal? Mitose. Olha só. E aí, o que esse processo de mitose significa? É quando eu pego uma célula e eu origino outras duas células idênticas. Outras duas células iguais. Outras duas células com o mesmo material genético. Ora, se eu tenho bem aqui, meu filho, uma célula 2N, que sofreu mitose e agora se chama espermatogônia. Se ela sofreu mitose, ela vai ter que material genético N ou 2N? N ou 2N? Não é mitose?
Eu não vou formar clones, eu não vou formar coisas idênticas. Então ela vai permanecer sendo o quê? 2N. E Arlen, eu estou vendo aqui que essas espermatogônias vão sofrer mitose de novo. Ora, você já entendeu. Se eu tenho uma, se eu tenho, se eu tenho uma célula que ela é 2N, ela sofre mitose, ela origina quantas células, meu filho? 2. Qual é o material genético dela? Fácil ou difícil? Isso eu dou o nome de mitose. Ou seja, eu formo clones. E aí, papai? E aí, quando eu viro para... Não tá pegando? Ó. Não tá saindo. Aí, se eu fizer isso, o som sai. Ah, como é que resolve? Oi, 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 oi. Que homem. Eu levei Riquelme lá para casa hoje. Foi lá pro meu quarto e me deu uma peia. No videogame, tá? Sem malícias. E quem perdeu para todos? Raniel. Só ganhou de Ítalo. Ah, nem de Ítalo, né? Nem de Ítalo. Olha só. Veja só, meu filho. Olha só. Então, diante do meu processo de mitose, é isso que eu vou encontrar. Uma célula mãe originando duas células filhas com material genético idêntico. Bora de novo? Eu tenho uma célula mãe originando duas células com material genético idêntico. É isso. Mitose é isso. Então, olha para cá, meu filho. Eu tenho uma célulazinha chamada de espermatogônia, N2N. N2N é uma célula mãe que está originando duas células com material genético idêntico. Ou seja, é uma mitose, não é? Em outras palavras, a mitose vai servir para a gente multiplicar as coisas, combinado? Bora de novo, a mitose vai servir para o quê? Para a gente multiplicar as coisas. Então, quando eu olho para cá, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que processo de multiplicação. Então, a minha espermatogônia, ela vai multiplicar. Ela vai começar um processo de multiplicação. Multiplica, 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 ou seja, faz mitoses. As minhas mitoses, então, vão promover essa multiplicação. Só que vai chegar um dado momento que vai acontecer, gente, um crescimento. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Falar baixo porque é o quê? É um crescimento sem divisão celular. É um crescimento sem o quê? Então a célula cresce, mas não se divide. Então, olha só, a espermatogônia, a primeira coisa que acontece nela aqui é que ela vai multiplicar. A espermatogônia, vou colocar em preto aqui para o pessoal do online ver, ficou ruim. A espermatogônia multiplica. A espermatogônia multiplica. Ela multiplica e ela vai crescer. Multiplica e vai o que, pessoal? Crescer. Ela multiplica e vai crescer. Depois que ela multiplica e ela cresce, ela não é mais uma simples espermatogônia. E ela passa a ser chamada de espermatócito primário ou espermatócito 1. Bora de novo, espermatócito primário ou espermatócito 1. Aí vai ficar muito fácil. Eu sei que você aprendeu em algum momento da sua vida, seja aqui no ensino médio, quando você estudou, em algum outro momento, até mesmo comigo, que o processo de divisão celular pode acontecer tanto pelo tipo de mitose, quanto ela pode acontecer por meiose. E, Arlen, existe diferença entre os dois processos? Existe.
E lá, quando chegar o determinado momento, nós vamos marcar essas diferenças. Mas, o que eu quero que você entenda agora, sem nenhuma dificuldade, afinal de contas, o assunto não é mitose nem meiose, é só entender esse processo. No momento, eu te peço que apenas decore. E te garanto que vai chegar a hora da gente aprender. Mas vamos entender o seguinte. Você já entendeu que a mitose, a gente simples. A gente não vai fazer ciência por enquanto. Nós vamos combinar o seguinte. Que espermatócito é esse? É o espermatócito 1 ou o espermatócito primário. Então vamos falar o seguinte, ó. O espermatócito 1 sofre meiose 1. Bora de novo, espermatócito. Sofre meiose. Bora de novo, espermatócito. Sofre meiose. Perfeito. Olha como fica fácil. Se eu tenho espermatócito 1 que sofre meiose, é porque eu tenho espermatócito 2 que sofre meiose. Passou difícil, meu filho. Moleza, né não? Bora de novo? Vê se você entendeu. Espermatócito sofre meiose. O espermatócito sofre meiose. E aí a gente aprendeu o seguinte, olha, que a espermatogônia multiplica e vai, e é lá depois de grande espermatócito, vai ser. Aí ela vai sofrer meiose, como a gente já esperava, e o nome dela agora vai ser espermatócito o quê? 2 ou espermatócito secundário. O espermatócito 2 ou secundário vai sofrer meiose 2. E quando ela sofre meiose 2, ela vai se transformar numa célulazinha chamada de espermátide. A espermátide, se você presta bem atenção, é uma célula N. Ela é uma célula o quê, pessoal? N. Ellen, qual foi, onde foi que aconteceu essa transformação? Durante a meiose. Se tu presta bem atenção, o espermatócito 1, ele era o espermatócito N ou 2N, pessoal? Só que eu já te adianto que a meiose 1, ela tem caráter reducional. Então, quando ela for se transformar em espermatócito 2, ela já se transforma em espermatócito N. Ok? Porque reduz a quantidade do material genético pela metade. Ok? Isso é uma das coisas que a gente vai identificar e vai caracterizar o processo de meiose. Claro, novamente eu repito, precisa, no momento, você entender o que é que está por trás disso. Eu preciso apenas que você, no momento, decore. Vai chegar o momento que a gente vai entender por que é que isso aqui aconteceu, ok? Tudo bem? Maravilha. Agora vem para cá. Yarlen, formei a minha espermátide. Sou quase um espermatozoide? Quase. Para que a gente consiga, de fato, se transformar em um espermatozoide, eu preciso de a ajuda de um hormônio. E esse hormônio eu dou o nome de FSH. O FSH, nós vamos ver lá na nossa aula de sistema endócrino, é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele tem função tanto no homem quanto na mulher. Afinal de contas, é um hormônio gonadotrófico, ou seja, ele age nas gônadas, nos testículos e nos ovários. Aí, Arli, a gente tem os dois? Pelo amor de Deus. Não. Tá? Então, no homem, ele vai agir aonde? Nos testículos. Promovendo e fazendo com que aconteça um processo chamado de espermiogênese. Como é o nome, gente? Espermiogênese. A espermiogênese nada mais é do que a maturação da espermátide. Então, ó, eu quero fazer com que a espermátide, ela mature, ela amadureça, ela se desenvolva. Então ela vai estar aqui, ó, espermátide, bem aqui, ó, começa a agir o FSH. Essa célula começa a ter um auxílio da sua conformação, complexo de Golgi e tudo mais, ela vai adquirindo esse formato. É o processo de espermiogênese, tem o desenvolvimento do meu flagelo, migração de centríolos até que eu formei essa célula, que agora nós conhecemos por espermatozoide. Maravilha, sim ou não? Que homem.
Beleza? Tranquilo, sim ou não? Então, vamos tentar entender de novo, vamos resumir o processo? Obrigado, João. Olha só, tudo começou a partir de uma célula, só quem for passar vai me ajudar. Tudo começou a partir de espermatogônia. A espermatogônia, ela multiplica através de um processo que eu dou o nome de... O que é essa mitose? É quando eu pego uma célula e origino duas células com material genético igual ou diferente? Maravilha. Quando eu fiz esse processo de multiplicação, olha o tanto de espermatogônias novas eu formei. Eu vou promover o crescimento, mas é um crescimento normal ou sem divisão? Sem divisão celular. Então, cresce sem dividir. E quando ele cresce sem dividir, eu formo uma célulazinha chamada de espermatócito 1. O espermatócito 1 ou espermatócito primário. Espermatócito 1 ou espermatócito primário. E a gente combina o seguinte: espermatócito 1, N ou 2N, N ou 2N, o espermatócito 1 sofre meiose, se transformando no espermatócito que vai sofrer meiose, e esse espermatócito 2, ele é N ou 2N, porque o meiose 1 ela é equacional ou reducional? Reducional, transformando então, posteriormente, após a meiose 2, em uma célulazinha chamada de espermátide. A espermátide é quase um espermatozoide. Para que ela se transforme em um, ela precisa passar por um processo que eu intitulei como espermiogênese. E para que a espermiogênese aconteça, eu tenho que recorrer a um hormônio chamado de FSH, que vai fazer o quê? A maturação da minha espermátide, formando então o meu espermatozoide. Fácil ou difícil? Moleza, né não? Agora venha para cá. Olha que moleza. Olha só. Vocês conhecem aquela música? Acho que é 2012. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá. Já ouviu falar? Pronto. Aqui vos apresento. Então, só quem for passar, só quem for o quê? Na hora que eu falar assim, ó, reprodução é bom demais, é só no... Aí vocês fazem o tipo, ok? Só quem for o quê? Quem quiser ser liso, mal amado, não passar em medicina e viver a míngua, não canta, tá certo? Agora, Yarley, se eu cantar, o sucesso vem, amém? Então, olha como é fácil, ó. Quem já sabe, me ajuda. E Deus sabe que você sabe. Então, faz assim, ó. Espermatogônia multiplica e vai crescer. E ela, depois de grande espermatócito, um vai ser. Sofre meiose um, como já era esperado. E o seu nome agora, espermatócito secundário. Sofre meiose 2 para espermate maturar. Espermiogênese graças ao FSH. Reprodução é bom demais. É só no... Amém. Todos passados. Amém? Agora olha como é fácil. Olha como é fácil. Vem cá, chega. Olha que simples. Tu entendeu esse processo? Não é simples. Agora olha como esse aqui é mais fácil ainda. Quer dizer, quebra. Olha só o seguinte. Espermatozoide do homem ou da mulher? Quem é que é mais fácil de entender? O homem ou a mulher? O homem. Mulher. Apesar de ninguém viver sem as mulheres, né, minha gente? Mulher dá um trabalhozinho, né? Sim. Do nada, acontece alguma coisa que você, oxi, nada. Eu já ouvi aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Entendeu? Seu verme. Né? Então, mulher, apesar de a aparência ser uma paz, tem horas que dá um tilt. Principalmente 3 dias antes da menstruação. Começa um pequeno inferninho. Mas
Passa. Vê só. Era para ser tudo simples como no homem. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E mudou umas coisas. Olha só. Olha como fica fácil. Eu vou mudar só o título da música. Você vai ver que basicamente é a mesma coisa, ok? Olha só, vou inventar a música agora, tá? A minha ovogônia multiplica e vai crescer, e ela, depois de grande ovosto ela vai ser. Sofre meiose como já era esperado, e o seu nome agora é o ovosto secundário. Sofre meiose 2, já se formou óvulo. Tem nesse negócio de espermate maturar, nada. Já formou o óvulo. Tá vendo que era até mais fácil, né? Mas não é bem assim, jovem marinheiro. Olha só. A mulher, ela produz uma célula germinativa 2N do mesmo jeito, que sofre meiose e multiplica da mesma maneira. Quando essa célulazinha multiplica, forma uma ovogônia da mesma maneira. Uma ovogônia que continua sendo 2N. Acontece o processo de multiplicação do mesmo jeito. As minhas ovogônias multiplicam e fazem um crescimento com ou sem divisão? Sem divisão celular. E ela cresce sem se dividir, formando o meu ovócito primário. N ou 2N, até aí tudo bem. Só que, no entanto, contudo, todavia, a meiose 1 acontece. E na hora que a meiose 1 ela acontece, alguma coisa já muda. Sabe por que muda? Porque ela quer formar um ovócito 2, mas de cara ela não forma. Por que não? Porque sabe quando é que acontece o desenvolvimento da gente, da espermatogênese da gente, lá no homem, e acontece todo esse processo? Quando o homem tem o desenvolvimento do testículo e amadurecimento do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Na mulher, não. Vocês, meninas, começaram a produzir os gametas de vocês dentro da barriga da mamãe. Então, ainda na vida intrauterina, vocês começaram a produção de gameta de vocês. Só que me diz uma coisa, meu filho, é para criança procriar? É para criança ficar fazendo sexo aos 2, 3, 4 anos de idade? Não. Isso é coisa para adulto. Não é para a criança estar procriando nesse período. A criança tem que crescer primeiro, tem que desenvolver primeiro, o indivíduo tem que crescer para só então conseguir reproduzir. E o corpo, a natureza obedece isso, identifica isso. E na hora que esse gameta está desenvolvendo, na hora que ela vai fazer meiose 1, o corpo, peraí, filho, vamos com calma. Você nem nasceu ainda. Você nem desenvolveu ainda. Aguarda aí. Segura a onda. Segura a onda porque está muito cedo. Segura a onda porque não dá para você reproduzir agora. Então, sabe o que é que o corpo faz? Estaciona o processo. A gente vai ver que a gente tem fases dentro do processo de meiose. A gente tem uma fase aqui chamada de prófase 1. E dentro da prófase 1, a gente tem uma fase chamada de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ai, Arlen, o que é isso? Pelo amor de Deus, são fases que a gente encontra dentro da prófase 1. Eu não vou falar dessas fases agora. A gente vai deixar para falar somente na aula de mitose e meiose. Mas o que eu quero que você entenda é que dentro da primeira fase da prófase, dentro de quem, gente? Da primeira fase da prófase, há um estacionamento. Ele para. Ele não desenvolve. Se ele para e não desenvolve, tem como isso aqui terminar de acontecer? Por enquanto, não. Então, o processo vai ser o quê, pessoal? Estacionado. Estacionado na meiose
Um. Mais para frente eu te mostro qual que é a fase, mas por enquanto ele estaciona. E ele estaciona para não caminhar mais até a mulher atingir a puberdade. É de Ploteno 1 da Profesia. Até a mulher atingir a puberdade. Quando a mulher atinge a puberdade, com o eixo hipotálamo, hipófise, ovariano amadurecido, aí sim ele vai evoluir com isso aqui. Aí sim é o sinal verde para que ele possa caminhar para cá, para que ele possa permitir viagem e dizer, olha, pode reproduzir. Agora sim já está na hora. Quando é que isso aqui vai acontecer, minha filha? Quando você menstruar a primeira vez. A menstruação acontece ali por volta dos seus 10, 11, 12 anos. Ah, Arlen, existe menstruação precoce? Existe. Existem meninas que têm a sua primeira menstruação com 7 anos de idade. Só que para isso existem medicações para a gente tardar essa menstruação. Para que a menina não consiga menstruar tão cedo e menstrue só na hora que for correta, ok? Mas isso aí é um outro mérito. E Arlen, ok. Então, na hora que a menina entra na puberdade, tem o sinal verde para caminhar dentro da meiose 1. Então, ela forma 2 células, como no homem? Não. Porque mulher quis complicar um pouquinho. Ao invés de formar o que habitualmente a gente encontraria, que seriam 2 células, olha aqui como era no homem. Na hora que ele fez meiose 1, formou quantas células, pessoal? 2. A mulher foi diferente. A mulher disse, como fala, é para formar 2 células. O que é que a mulher responde? Quero. Mas por quê? Por que não? Não, mas por quê? Por que não? Não, mas tem que formar 2. Meu filho, o corpo é de quem? Seu. Eu não quero. Eu só vou formar 1. E aí? E ache bom. E se eu não formasse nenhum? Então a mulher só vai formar quantos? 1 ovócito 2. E o que é que acontece com o outro? O outro ele vai ser degenerado. O outro ele não vai ter uma função significativa. E ele vai ser chamado de glóbulo ou corpúsculo polar. Para de novo, como é o nome? Glóbulo ou corpúsculo polar. Só que entenda, esse cara, ele não vai precisar sofrer meiose 2, porque foi o que a gente aprendeu. O ovócito 1 sofre meiose. Então, o ovócito sofre meiose. Só que um desses caras que foi formado não é o glóbulo polar? Então, tu acha que ele vai conseguir produzir óvulo? Ele vai conseguir formar outra o quê? Glóbulo polar. Que vai ter função pessoal. Não vai ter função do mesmo jeito. Então, esse cara, eu vou chamar ele de primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. E esse aqui, gente, o segundo glóbulo ou corpúsculo polar. Olha como fica fácil. O primeiro glóbulo ou corpúsculo polar é formado na meiose, enquanto que o segundo glóbulo ou corpúsculo polar é formado após a meiose. Passo difícil. Não é tranquilo? Então, olha que interessante. O ovócito 1 sofre meiose. E era para produzir quantas células? Mas a mulher é simples ou é complicada? Ela vai formar apenas quantas? Apenas 1. O outro degenera. Vai formar o primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Depois tem que sofrer a meiose 2. Era para formar quantas células a partir dessa? 2 do mesmo jeito. Quantas ela vai formar? Apenas 1. E o restante vai ser tudo glóbulo ou corpúsculo, só que foi da meiose 2 ou da 1? Então vai ser o segundo glóbulo ou corpúsculo. Acabou-se. E é esse óvulo que vai chegar aqui para fazer o processo de fecundação, encontrar o zigoto ou célula ovo. Tranquilo? Beleza. O teu último vestibular da FSM cobrou isso aqui.
tá? Então, ela cobrou exatamente isso que a gente viu no nosso primeiro dia de aula. Então, é por isso que eu sempre te falo, meu filho, você não sabe onde é que vai estar a tua questão de prova. Você não sabe. Então, semestre passado, em junho, na verdade em maio agora, onde era que estava a questão? No primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula estava lá a questão da tua prova. E tinha questão lá que eu dei no último sábado de revisão? Tinha. Então, meu filho, a tua atenção tem que ser durante todas as nossas aulas até a gente chegar à prova. Tranquilo, senhor não? Maravilha? Oi.